Cheguei cedo à casa da minha filha para organizar sua festa de aniversário surpresa. Foi quando peguei meu genro e a melhor amiga dela juntos na banheira. Em silêncio, tranquei a porta do banheiro por fora e fiz 2 ligações. Uma para minha filha e outra para o marido daquela mulher. Quando os 2 chegaram, bem, digamos que a festa surpresa acabou sendo para outros. De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua cidade nos comentários, curta e se inscreva no canal. Mas permita-me contar desde o início como uma avó brasileira de 62 anos se tornou a melhor detetive particular sem licença que você já conheceu. Naquela manhã de quarta-feira, 15 de março, levantei cedo como de costume. Aos 62 anos, meu corpo não precisa mais de despertador. Ou talvez seja porque, depois de 4 décadas acordando às 5 da manhã para preparar o café da manhã para a família, meu relógio interno está permanentemente programado no modo Mãe Coruja. Beatriz, minha única filha, faria 32 anos naquela sexta-feira, e eu havia planejado a surpresa perfeita. Bem, tão perfeita quanto uma surpresa pode ser quando sua filha é uma executiva de marketing digital, que provavelmente já checou sua agenda e descobriu o padrão suspeito de ligações entre seus amigos. Mas uma mãe tem o direito de sonhar, não é? Vesti minha blusa azul favorita, aquela que Beatriz me deu no ano passado, dizendo que me deixava sofisticada, mas acessível. Nunca soube o que isso significava, mas vindo de uma mulher que usa palavras como sinergia e otimização em conversas casuais, considerei um elogio. O plano era simples: chegar ao apartamento dela às 14 horas, quando ela supostamente estaria em uma reunião importante que duraria até às 17 horas. Seu namorado, Eduardo, me daria as chaves. Ele tinha uma cópia há 3 meses, algo que me parecia precipitado, mas que guardei para mim, porque pela primeira vez na vida, minha filha parecia verdadeiramente feliz e Eduardo parecia ser um bom homem. 35 anos, engenheiro de sistemas na mesma empresa onde Beatriz trabalhava. Com aquela cortesia um pouco formal que me lembrava meu falecido marido quando éramos jovens. Sempre se levantava quando eu entrava na sala. Sempre perguntava pela minha saúde. Sempre insistia em carregar as sacolas do supermercado quando vinha me visitar. Claro que também havia a Sofia. Sofia Delgado, a melhor amiga que Beatriz havia feito recentemente no trabalho. 28 anos. Cabelo loiro que mudava de tom todo mês e aquele sorriso que fazia você se sentir a pessoa menos interessante do mundo. Elas se conectaram imediatamente, segundo Beatriz, porque ambas tinham a mesma visão empresarial agressiva. Eu tinha uma visão diferente sobre Sofia, mas aprendi há muito tempo que dizer à sua filha adulta que você não gosta da amiga dela é o equivalente social a tatuar sogra metida na testa. Peguei o ônibus para o centro da cidade. Sim, ônibus, porque ao contrário da minha filha, que vê um Uber como um serviço básico, como água potável, eu ainda acredito que 40 brailers por uma viagem de 20 minutos é um roubo à luz do dia. Durante o trajeto, revisei minha lista mental. Balões dourados, os favoritos de Beatriz desde menina. Bolo de brigadeiro da confeitaria D'Angelo, seu favorito absoluto. Flores frescas e empadão de frango suficiente para alimentar os 15 amigos que supostamente viriam. O que não estava na minha lista era um kit de detetive amadora, mas a vida tem um jeito curioso de nos preparar para coisas que nunca soubemos que precisaríamos. Cheguei ao prédio de Beatriz exatamente às 14 horas, um edifício moderno no Itaim Bibi, com aquele ar de prosperidade nova que grita: aqui moram pessoas que entendem de Bitcoin e quinoa. O porteiro, seu Ramiro, já me conhecia bem. Boa tarde, Dona Maria. Veio ver a Beatriz? Hoje é a surpresa, seu Ramiro. Lembre-se, se ela perguntar, o senhor não me viu. Seu Ramiro piscou para mim. Qual Dona Maria? Eu não conheço nenhuma Dona Maria. Subi ao 8º andar, cantarolando parabéns para você, baixinho. Eduardo havia me dado as chaves na noite anterior, junto com um sorriso tão genuíno que, por um momento,
Pensei que talvez minha filha finalmente tivesse encontrado um dos bons. Que ingênua eu fui. Abri a porta do apartamento e imediatamente notei que algo não estava certo. A televisão estava ligada, mas no mudo. Havia 2 xícaras de café na mesa de centro, ambas ainda fumegando, e uma risada feminina vindo do banheiro principal. Não era a risada de Beatriz. Fiquei imóvel na entrada, segurando minhas sacolas cheias de decorações, sentindo como se o mundo tivesse decidido mudar as regras do jogo sem me avisar. A risada era acompanhada por outra voz, uma voz masculina que eu definitivamente reconheci. Eduardo. Por um momento, meu cérebro se recusou a processar o que estava ouvindo. Afinal, Eduardo supostamente estava em uma conferência de trabalho até às 16 horas. Ele me dissera especificamente na noite anterior. Dona Maria, a conferência termina às 16 horas, então estarei de volta às 16h30 para ajudar com os últimos preparativos. Mas aquela era definitivamente a sua voz, junto com aquela risada que agora eu identificava como sendo de Sofia. Deixei as sacolas no chão com o cuidado de uma especialista em desarmar bombas e segui pelo corredor. Cada passo parecia soar como um martelo no concreto, mas aparentemente eles estavam ocupados demais para notar. Eduardo, meu amor, isso é perfeito. Ouvi a voz de Sofia, clara como água. A Beatriz não suspeita de nada. Eu sei, respondeu Eduardo, e havia algo em seu tom que gelou meu sangue. Não era a voz do homem cortês e atencioso que eu conhecia. Era diferente, mais fria. Depois de hoje, tudo vai mudar. Aproximei-me mais da porta do banheiro. Estava entreaberta, e através do espelho do lavabo, pude ver parcialmente o que não queria ver. Eduardo e Sofia na banheira, em uma posição que definitivamente não estava incluída no manual de amizade platônica. Mas não foi a traição que me paralisou. Foi a conversa que se seguiu. Você acha que já deu tempo suficiente? Perguntou Sofia. Sim, já se passaram 4 meses. Tempo suficiente para que ela confie em mim completamente. O acesso às contas dela está quase completo. E a mãe dela? Ainda suspeita? Eduardo riu de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. A velha? Por favor. Ela está tão desesperada para me ver casado que aceitaria que eu me casasse com um cacto. Acha que sou o genro perfeito. Sofia riu também. Coitadinha, não tem ideia do que a espera. Nesse momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi meu coração. Isso teria sido dramático demais. Foi algo mais prático. Minha capacidade de ser a sogra complacente que fica quieta e sorri enquanto os outros tomam decisões por ela. Com a calma de uma mulher que criou adolescentes e sobreviveu a 3 décadas de casamento, fechei a porta do banheiro por fora e girei a chave, que convenientemente estava do lado de fora. Em seguida, peguei meu celular e disquei o primeiro número. Beatriz, é a mamãe. Sei que você está na sua reunião, mas preciso que venha para casa agora. É urgente. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Estou perfeitamente bem, filha. Apenas venha e não diga a ninguém para onde vai. Desliguei e disquei o segundo número. Carlos! Aqui é Maria Santos, a mãe da Beatriz. Nos conhecemos no jantar da empresa. Isso, exato. Escuta, onde está sua esposa, Sofia? No trabalho, segundo ela me disse. Houve uma pausa. Por quê? Porque tenho algo muito interessante para te mostrar. Você pode vir ao apartamento da minha filha? Vou te mandar o endereço. Enquanto esperava, sentei-me no sofá de Beatriz e ouvi os sons cada vez mais desesperados vindos do banheiro. Primeiro, tentaram abrir a porta com naturalidade, depois com mais força, e finalmente, com pânico absoluto. Ei, a porta está emperrada! Gritou Eduardo. Não está emperrada, idiota! Alguém nos trancou! Respondeu Sofia. E pela primeira vez desde que a conheci, sua voz havia perdido aquela segurança irritante. Por um momento, permiti-me um pequeno sorriso enquanto abria uma revista que estava na mesa de centro. Afinal, eu tinha tempo de sobra antes que o verdadeiro espetáculo começasse.
Porque uma coisa eu aprendi em 62 anos de vida. Quando alguém subestima uma mulher mais velha, geralmente está cometendo o erro mais caro de sua vida. Deixe-me contar como chegamos a esta situação, porque a história de uma mulher traída sempre começa muito antes do momento da traição. Minha filha, Beatriz, nasceu em 17 de março de 1991, após 8 horas de trabalho de parto que, eu juro, fizeram meu marido Rafael precisar de terapia pelo resto da vida. Desde o momento em que a colocaram em meus braços, soube que aquela menina seria diferente. Enquanto outros bebês choravam de fome, Beatriz chorava por programação. Se eu não desse a mamadeira exatamente nos mesmos horários todos os dias, ela fazia birras que podiam ser ouvidas a 3 quarteirões de distância. Aos 2 anos, já havia organizado seus brinquedos por cor, tamanho e frequência de uso. Aos 5, me corrigia quando eu dizia quebrou, em vez de se quebrou. Rafael costumava brincar dizendo que nossa filha havia nascido com uma agenda embutida e um detector de ineficiências. Eu simplesmente rezava para que ela não decidisse reorganizar a casa inteira segundo seus padrões de perfeição. Quando Rafael morreu em um acidente de carro, há 7 anos, Beatriz tinha 25 e acabara de terminar seu mestrado em administração. Em vez de desabar como qualquer pessoa normal, ela vestiu seu terninho preto mais formal no funeral e anunciou que assumiria as rédeas da situação. Mãe, ela me disse naquela mesma noite, enquanto organizava os papéis do seguro de vida do pai com a eficiência de uma contadora certificada, vou garantir que você nunca precise se preocupar com dinheiro. E ela cumpriu sua palavra. Em 7 anos, passou de analista júnior em uma agência de marketing digital a diretora de seu próprio departamento na Inovação Estratégica Digital S.A., uma empresa que, segundo ela, otimiza a experiência do consumidor em plataformas multicanais e que, segundo eu, provavelmente faz algo relacionado à internet. Seu salário triplicou em 5 anos. Ela se mudou para aquele apartamento no Itaim Bibi. Comprou um carro que custa mais do que eu ganhei nos últimos 3 anos. E, mais importante, insistiu em me pagar uma pensão filial mensal que me permitiu largar meu emprego na lavanderia e viver confortavelmente pela primeira vez na vida. Não é caridade, mãe. Ela dizia sempre que eu tentava protestar. É um investimento. A senhora investiu a vida inteira em me criar e cuidar de mim. Agora é hora de receber os dividendos. Essa era a minha Beatriz. Até seus gestos de amor soavam como uma apresentação de PowerPoint. Mas não me entenda mal, eu estava orgulhosa dela. Mais orgulhosa do que as palavras podem expressar. Depois de anos vendo-a trabalhar até às 2 da manhã estudando, de ouvi-la ensaiar apresentações no espelho do quarto, de aguentar suas crises nervosas quando achava que não era boa o suficiente, finalmente a vida estava lhe dando o que ela merecia. No entanto, algo mudou no ano passado. Beatriz começou a falar em expandir sua rede profissional e construir alianças estratégicas. Em termos normais, isso significava que ela começou a sair mais, a ir a eventos da empresa e a trazer novos nomes para nossas conversas telefônicas semanais. O primeiro nome foi Eduardo Morales. Ele é o chefe do Departamento de Desenvolvimento de Tecnologia. Ela me explicou durante um de nossos jantares mensais em outubro. Muito inteligente, muito focado. Estamos colaborando em um projeto importante. Na segunda vez que o mencionou, ele já não era o chefe do departamento, era Eduardo. Na terceira vez, Eduardo e eu fomos tomar um café depois da reunião. Em dezembro, Eduardo veio jantar conosco, e tenho que admitir que ele me impressionou. Não só era bonito, o que ele definitivamente era, com traços marcados e olhos castanhos que pareciam realmente ouvir o que você dizia. Mas também tinha aquela cortesia antiquada que não se vê muito em homens de sua idade. Levantava-se quando eu entrava na sala. Perguntava pela minha saúde com interesse genuíno. Insistia em ajudar com a louça depois do jantar. Trazia flores para a Beatriz, mas também me trazia pequenos mimos. Um pão doce de uma padaria nova que havia descoberto ou um livro que achava que eu gostaria. Ele é perfeito, perfeito demais, eu disse à minha comadre Carmen depois do terceiro jantar.
Homens assim não existem. Ai, Maria, respondeu Carmen enquanto tomávamos café em sua cozinha. Você é muito desconfiada. Sua filha merece um homem bom. E ela tinha razão. Beatriz merecia tudo de bom que a vida pudesse lhe oferecer. Então, engoli minhas ressalvas e decidi dar a Eduardo o benefício da dúvida. Foi então que Sofia apareceu. Tem uma garota nova no trabalho. Beatriz me contou em janeiro. Sofia Delgado. Ela é incrivelmente talentosa. Ao contrário de Eduardo, que foi introduzido gradualmente em nossas conversas, Sofia apareceu como uma explosão. Do nada, Beatriz não conseguia parar de falar dela. Sofia teve esta ideia brilhante para o cliente tal. Sofia resolveu um problema que eles estavam tentando solucionar há meses. Sofia conhecia este restaurante incrível. Sofia, Sofia, Sofia. Eu a conheci em fevereiro, quando Beatriz organizou uma pequena reunião em seu apartamento para comemorar um projeto que haviam concluído. Sofia chegou vestida como se fosse para uma sessão de fotos de uma revista de negócios. Blazer branco impecável, saia que custou mais que meu aluguel mensal, saltos que faziam um som autoritário quando ela andava. 28 anos, loira, obviamente tingida, com aquela confiança que as mulheres que cresceram sendo as mais bonitas da sala de aula têm. Dona Maria, ela disse quando Beatriz nos apresentou, estendendo uma mão com unhas impecáveis. Ouvi tanto sobre a senhora. Beatriz a adora. Seu sorriso era perfeito. Seu tom era perfeito. Tudo nela era tão perfeitamente correto que meu instinto maternal imediatamente entrou em alerta código vermelho. Mas o que realmente me incomodou não foi Sofia em si. Foi como Beatriz mudava quando estava perto dela. Minha filha, que sempre foi segura e direta, de repente começou a buscar a aprovação de Sofia para tudo. Não te parece, Sofia? Tornou-se seu bordão favorito. Quando Sofia falava, Beatriz a olhava como se estivesse recebendo revelações divinas. E Sofia, por sua vez, estava claramente ciente de sua influência. Beatriz, querida, ela dizia com aquele tom condescendente que usava para falar comigo. Você deveria atualizar seu guarda-roupa. Essas blusas são muito conservadoras para alguém na sua posição. Beatriz, você precisa começar a frequentar os lugares onde as pessoas certas estão. Você não pode avançar na carreira se só socializa com... Bem, você sabe. Eu estava incluída naquele você sabe. Quando tentei falar com Beatriz sobre minhas reservas, encontrei uma resistência que nunca tinha visto nela. Mãe, a Sofia é minha amiga e minha colega. Ela está tentando me ajudar. Minha filha, eu só estou dizendo que talvez... Mãe, com todo o respeito, a Sofia entende o mundo corporativo moderno de uma maneira que a senhora... Bem, é diferente da sua experiência. Essa conversa foi em fevereiro. Em março, Sofia já era praticamente parte da família, apesar de eu nunca ter recebido um convite formal para aceitá-la como tal. E então algo interessante aconteceu. Eduardo e Sofia se conheceram durante uma reunião conjunta de departamentos no início de março. Segundo Beatriz, eles se conectaram imediatamente sobre estratégias de otimização de processos. Seja lá o que isso signifique. É maravilhoso, Beatriz me disse por telefone naquela noite. Minhas duas pessoas favoritas do trabalho estão se dando tão bem. De repente, todas as saídas em grupo incluíam Eduardo e Sofia. Todos os jantares em casa incluíam Eduardo e Sofia. Todas as conversas de Beatriz incluíam anedotas sobre como era brilhante essa nova aliança entre seus dois colegas favoritos. Eu observava à distância, servindo-lhes café e fingindo sorrir, enquanto Eduardo explicava a Sofia os aspectos técnicos de algum projeto e Sofia lhe dava dicas sobre como se posicionar estrategicamente dentro da empresa. Havia algo na maneira como eles se olhavam que me inquietava. Mas toda vez que eu tentava definir o que era exatamente, chegava à conclusão de que talvez eu estivesse vendo coisas onde não havia. Afinal, o que uma mulher de 62 anos sabia sobre dinâmicas profissionais modernas? Mas agora, sentada no sofá da minha filha,
ouvindo seus gritos desesperados do banheiro, eu percebia que meu instinto maternal esteve certo o tempo todo. A diferença era que agora eu tinha as provas. E mais importante, agora eu tinha um plano. Carlos Delgado chegou exatamente 15 minutos depois da minha ligação e, pela maneira como suava e ofegava, era evidente que ele havia corrido do carro até o elevador. Dona Maria, disse ele assim que abri a porta. Está tudo bem? Onde está a Sofia? Carlos era completamente diferente de sua esposa. Onde Sofia era polida e calculista, ele era genuíno e um pouco desleixado. 32 anos, engenheiro civil, com mãos que mostravam que ele realmente trabalhava com elas. E aquele jeito de falar direto, que não precisa de filtros corporativos. Ela está aqui. Eu disse com a calma de uma mulher que acabara de descobrir que tinha um mestrado em drama sem saber. Mas antes que você a veja, preciso te explicar uma coisa. Os gritos do banheiro haviam parado há 5 minutos. Agora, ouviam-se vozes em tom normal, provavelmente porque haviam esgotado todas as opções óbvias e estavam tentando formular um plano. Não entendo, disse Carlos, olhando ao redor do apartamento. A Sofia me disse que ia trabalhar até tarde hoje. O que ela está fazendo aqui? Essa é exatamente a pergunta certa, Carlos. Eu o guiei até o sofá e lhe servi um copo d'água. Quando foi a última vez que você falou com a Sofia? Hoje de manhã, antes de eu sair para o trabalho. Ela me disse que tinha uma apresentação importante e que chegaria tarde em casa. Carlos franziu a testa. Dona Maria, a senhora está me deixando nervoso. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse responder, ouvimos o som de chaves na fechadura principal. Beatriz havia chegado. Mãe! Ela gritou da entrada. Onde você está? O que é tão urgente? Na sala, meu amor, respondi. Venha, tem alguém que eu quero que você conheça. Beatriz apareceu no corredor com seu traje de trabalho e aquela expressão de preocupação controlada que ela fazia quando algo interrompia sua agenda cuidadosamente planejada. Ela parou abruptamente quando viu Carlos. Olá, disse ela com aquela cortesia automática que usa com estranhos. Você é. Ela começou. Carlos Delgado, respondeu ele, levantando-se para apertar sua mão. O marido da Sofia. Vi a confusão cruzar o rosto de Beatriz como uma nuvem de tempestade. O marido da Sofia? Mas o que ele faz aqui? Onde está a Sofia? Essa, eu disse, levantando-me do sofá. É uma excelente pergunta. Caminhei em direção ao corredor que levava ao banheiro, seguida por Beatriz e Carlos. Os sons do banheiro haviam voltado. Agora eles sussurravam urgentemente, provavelmente tentando coordenar uma história. Sofia, eu disse em voz alta em direção à porta fechada. Seu marido está aqui. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que pude ouvir o relógio de parede da cozinha marcando os segundos. Meu marido? A voz de Sofia soou estrangulada. O quê? O que você está fazendo aqui, Carlos? Eu vim porque a Dona Maria me ligou, respondeu Carlos. E havia um fio de navalha em sua voz que não estava lá 5 minutos antes. Ela me disse que precisava me mostrar algo sobre minha esposa. Mãe, Beatriz me agarrou pelo braço. O que está acontecendo? Por que a Sofia está no meu banheiro? Por que ela não pode sair? Por quê? Eu disse com a satisfação de uma mulher que finalmente pode dizer a verdade sem se preocupar com as consequências. Ela está aí dentro com o Eduardo. Vi a informação processar no cérebro de Beatriz. Primeiro, confusão. Depois, compreensão gradual. Finalmente, horror completo. Com o Eduardo? Meu Eduardo? O seu Eduardo, confirmei. Estou aqui há 30 minutos ouvindo a conversa deles. E deixe-me dizer, filha, o que eu ouvi vai muito além de uma simples infidelidade. Carlos havia ficado pálido. Sofia, é verdade? Você está aí com outro homem. Carlos, eu posso explicar. A voz de Sofia havia perdido toda a sua autoridade corporativa. Agora soava como uma garotinha que foi pega roubando doces.
Eduardo, disse Beatriz em direção à porta, e sua voz era tão fria que me lembrou seu pai quando ele estava realmente zangado. Você tem algo a dizer? Beatriz? Eduardo começou, mas sua voz falhou. Aparentemente, todos os seus encantos funcionavam melhor quando ele não estava literalmente preso em uma banheira com a esposa de outro homem. Antes que vocês comecem com suas explicações, interrompi, há algo mais que vocês precisam saber. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz. Carlos, Beatriz, quero que escutem isso. Apertei o play na gravação que eu havia feito nos últimos 30 minutos. Minha voz soou clara. Sofia, você acha que já deu tempo suficiente? Sim, já se passaram 4 meses. Tempo suficiente para que ela confie em mim completamente. O acesso às contas dela está quase completo. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Carlos se encostou na parede como se tivesse recebido um golpe físico. Beatriz me olhava com uma mistura de horror e admiração. Continue, eu disse, e deixei a gravação continuar. E a mãe dela, ainda suspeita? A risada de Eduardo. A velha? Por favor. Ela está tão desesperada para me ver casado que aceitaria que eu me casasse com um cacto. Acha que sou o genro perfeito. Coitadinha, não tem ideia do que a espera. Quando terminei a gravação, Carlos estava tremendo de fúria e Beatriz havia ficado completamente branca. Acesso às minhas contas? Sussurrou Beatriz. Eduardo, do que vocês estão falando? É complicado. Começou Eduardo de dentro do banheiro. Não é complicado, gritou Carlos. É roubo e adultério. Ele começou a socar a porta do banheiro. Sofia, abra esta porta agora mesmo. Carlos, acalme-se, eu disse, colocando-me entre ele e a porta. Antes que você faça algo de que possa se arrepender, há mais informações que você precisa ter. Mais informações? Beatriz me olhou como se estivesse vendo uma desconhecida. Mãe, o que mais você sabe? Eu sei que o Eduardo tem obtido informações sobre suas finanças há meses. Sei que a Sofia tem te manipulado para te afastar das pessoas que realmente te amam. Voltei-me para a porta do banheiro. E sei que vocês dois subestimaram gravemente a velha que os descobriu. Dona Maria, disse Eduardo, e pela primeira vez, sua voz soava desesperada. Isto é um mal-entendido. Um mal-entendido? Repeti. Também é um mal-entendido que você esteja nu na banheira da minha filha com uma mulher casada? Carlos fez um som que era metade soluço, metade rugido de fúria. 5 anos de casamento, ele murmurou. 5 anos? Carlos, disse Sofia de dentro do banheiro, e agora ela estava chorando. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Respondeu Carlos. Explicar como você tem dormido com o namorado da filha da Dona Maria? Explicar como vocês planejavam roubar o dinheiro dela? O que você quer explicar, Sofia? Beatriz sentou-se pesadamente no sofá do corredor. Eu não posso acreditar nisso. Não posso acreditar que fui tão cega. Você não foi cega, minha filha, eu disse, sentando-me ao seu lado. Você foi confiante. Há uma diferença. Mas todos os sinais estavam lá. A maneira como eles se olhavam, como a Sofia sempre sabia coisas sobre o Eduardo que ele não tinha me contado, como ele sempre parecia saber exatamente o que dizer quando a Sofia estava presente. Beatriz! Chamou Eduardo do banheiro. Por favor, preciso falar com você a sós. Não, eu disse firmemente. Os tempos de conversas a sós acabaram. De agora em diante, tudo será falado na frente de testemunhas. Levantei-me e caminhei até a porta do banheiro. Eduardo, Sofia, vou lhes fazer uma proposta. Vocês podem sair daí quando tiverem me dito exatamente qual era o plano de vocês, o plano todo, sem omitir detalhes. E se eu descobrir que estão mentindo para mim sobre qualquer coisa, qualquer coisinha, então a próxima conversa que teremos será com a polícia presente. Nós não podemos, começou Sofia. Claro que podem.
interrompia. Porque a alternativa é o Carlos ligar para a polícia agora mesmo por adultério e a Beatriz apresentar queixa por fraude. E acreditem em mim, depois do que ouvi hoje, tenho todas as provas que preciso para arruinar suas vidas pelos próximos 10 anos. Mãe! Sussurrou Beatriz. Você realmente gravou tudo isso? Mostrei meu celular a ela. 43 minutos de evidência clara, incluindo a parte em que eles discutem acelerar o cronograma porque a velha está começando a suspeitar. Carlos me olhou com uma admiração que eu não esperava. Dona Maria, a senhora é incrível. Eu não sou incrível, Carlos. Só sou uma mãe que conhece seus filhos bem o suficiente para saber quando algo está errado. Do banheiro veio o som de murmúrios urgentes. Eduardo e Sofia estavam obviamente coordenando sua resposta. Vocês têm 30 segundos, anunciei. Antes que o Carlos ligue para a polícia e a Beatriz ligue para o banco dela para relatar atividade fraudulenta em suas contas. Está bem, gritou Sofia. Nós vamos te contar tudo. Tudo, repeti. Começando por quanto dinheiro vocês já roubaram. O que eu não sabia naquele momento era que a resposta a essa pergunta seria muito mais complicada do que eu esperava, e que o plano de Eduardo e Sofia era apenas a ponta do iceberg. Porque quando eles começaram a falar, percebi que minha descoberta daquele dia havia salvado Beatriz de algo muito pior do que um simples golpe financeiro. Vocês precisam sentar para ouvir isso, disse Sofia de trás da porta do banheiro. E algo em seu tom me fez temer o que viria a seguir. Já estamos sentados. Menti. Embora, na realidade, Carlos estivesse andando de um lado para o outro como um leão enjaulado e Beatriz parecesse estar considerando fazer um buraco na parede com o punho. O plano! Começou Eduardo, e então parou. Meu Deus, não acredito que estou dizendo isso. Diga, exigiu Beatriz, separando cada sílaba como se fossem tiros. Agora. Eu e a Sofia estamos juntos há 8 meses, confessou ele. Desde antes de eu começar a sair com você. Senti como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada sobre minha cabeça. 8 meses? Repeti lentamente. Mas você e a Beatriz estão namorando há 4 meses. Exato, disse Eduardo, e eu pude ouvir a vergonha em sua voz. O relacionamento com a Beatriz era parte do plano. Carlos parou de andar. Parte de que plano? Nós íamos roubar o dinheiro dela, disse Sofia rapidamente, como se soltar tudo de uma vez fosse menos doloroso. Eduardo ia conquistar a Beatriz, obter acesso às finanças dela e depois transferir o dinheiro para contas no exterior. Quanto dinheiro? Perguntou Beatriz, e sua voz era tão controlada que me assustou. Tudo, admitiu Eduardo. Suas economias, seus investimentos, o fundo de previdência da sua empresa. Calculamos aproximadamente R$ 1.200.000. O número caiu como uma bomba no silêncio do corredor. 1 milhão. Beatriz levantou-se tão rapidamente que cambaleou. R$ 1.200.000. Vocês iam roubar a minha vida inteira. Não tudo, disse Sofia rapidamente. Nós íamos deixar o suficiente para que não fosse óbvio imediatamente. Que atenciosos, gritou Carlos. Como se isso melhorasse a situação. Eu estava processando a informação com a rapidez de um computador sobrecarregado. Mas se vocês estão juntos há 8 meses, por que a Sofia entrou na minha empresa? Por que se tornou amiga da Beatriz? Porque precisávamos de informações, explicou Sofia. A Beatriz é muito reservada com suas finanças. Nunca diz a ninguém quanto ganha ou onde tem suas contas. Eu precisava ganhar a confiança dela para obter essa informação. E precisava afastá-la das pessoas que poderiam suspeitar, acrescentou Eduardo. Especialmente da senhora, Dona Maria. Desde o início, a senhora ficou com um pé atrás comigo. Porque meu instinto maternal funciona melhor que o Wi-Fi desta casa, murmurei. Então, disse Beatriz lentamente, toda a nossa amizade foi uma farsa. Cada conselho que você me deu, cada noite que passamos conversando sobre nossos sonhos, cada momento que você me fez sentir como se eu finalmente tivesse encontrado uma irmã.
Tudo foi mentira. Nem tudo, sussurrou Sofia. Eu realmente passei a gostar de você. Não me venha com essa, explodiu Beatriz. Não se atreva a dizer que gostava de mim enquanto planejava arruinar minha vida. Carlos começou a bater suavemente a cabeça contra a parede. Eu não posso acreditar nisso. Não posso acreditar que me casei com uma criminosa. Carlos, eu nunca quis que chegasse a esse ponto, disse Sofia, e agora ela soluçava. No início, era só para fazer um dinheiro rápido, mas depois a situação se complicou. Se complicou? Como? Perguntei. Porque havia algo no tom de Sofia que me dizia que ainda não havíamos chegado ao fundo do poço. Houve uma longa pausa antes de Eduardo responder. Se complicou quando percebemos que a Beatriz ia mudar o testamento dela. Meu testamento? Beatriz ficou pálida. Como vocês sabem sobre meu testamento? Por quê? Disse Eduardo com uma voz quase inaudível. Eu ia te pedir em casamento no próximo mês. O mundo parou. Carlos parou de bater a cabeça na parede. Beatriz parou de respirar. Eu senti como se o chão tivesse se tornado líquido sob meus pés. Você ia me pedir em casamento? Sussurrou Beatriz. Para quê? Para ter acesso legal completo às suas finanças como seu marido, admitiu Eduardo. E para garantir que, quando você não estivesse mais aqui, eu herdaria tudo. Quando eu não estivesse mais aqui, repetiu Beatriz. O que significa, quando eu não estivesse mais aqui? O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que eu já ouvi na minha vida. Eduardo, eu disse com uma calma que não sentia. O que exatamente vocês iam fazer com a minha filha? Nós não íamos machucar ninguém, disse Sofia rapidamente. Só precisávamos que parecesse um acidente. Carlos vomitou. Literalmente, ele se curvou e vomitou no corredor do apartamento da minha filha. Um acidente, repetiu Beatriz como um robô. Vocês iam me matar e fazer parecer um acidente. Não, gritou Eduardo. Nós não íamos te matar. Só precisávamos que você desaparecesse por um tempo. Desaparecer por um tempo. Minha voz subiu 3 oitavas. O que isso significa? Íamos te drogar, confessou Sofia. Alguns comprimidos que te fariam dormir profundamente por vários dias. Tempo suficiente para transferir o dinheiro e desaparecer. Mas as drogas que conseguimos, acrescentou Eduardo lentamente, eram mais fortes do que pensávamos. Havia uma possibilidade de que você não acordasse. Uma possibilidade, repetiu Carlos. Uma possibilidade de que matassem uma mulher inocente por dinheiro. E se eu não acordasse, disse Beatriz com uma voz que não reconheci, vocês ficariam com todo o meu dinheiro, como meu viúvo desolado e minha melhor amiga em luto. Beatriz! Começou Eduardo. Não! Gritou Beatriz. Não diga meu nome! Você não tem o direito de dizer meu nome. Ela se levantou do sofá e caminhou até a porta do banheiro. Eduardo Morales, eu te amava. Eu te amava tanto que mudei toda a minha vida para te incluir. Deixei de ver meus amigos porque a Sofia me convenceu de que eles eram tóxicos para o meu crescimento. Deixei de contar meus problemas para minha mãe porque você me disse que eu precisava ser mais independente. Mudei meu jeito de vestir, meu jeito de falar, meu jeito de pensar, tudo porque eu queria ser a mulher que você merecia. Sua voz embargou, mas ela continuou. E você? Você nunca me amou. Você nem me via como uma pessoa. Só via números em uma conta bancária e uma idiota ingênua o suficiente para entregar a vida por amor. Beatriz, eu. E você, Sofia? Ela continuou, virando-se para a porta. Você me fez acreditar que eu finalmente havia encontrado uma amiga de verdade, alguém que me entendia, que me apoiava, que queria o melhor para mim. Você me fez me afastar da minha mãe, a única pessoa que realmente me ama, porque me convenceu de que era codependente manter uma relação próxima com ela. Beatriz se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa.
Me perdoa por ter duvidado do seu instinto. Me perdoa por ter te deixado de fora da minha vida. Me perdoa por ter sido tão estúpida. Eu a abracei com a força de uma mulher que acabara de resgatar a filha da beira de um precipício. Você não tem nada pelo que se desculpar, meu amor. Absolutamente nada. Sobre o ombro dela, vi Carlos discando números em seu celular. Para quem você está ligando? Perguntei. Para a polícia. Ele respondeu sem levantar o olhar. Isso é tentativa de homicídio e formação de quadrilha para cometer fraude. Carlos, espere! Eu disse rapidamente. Antes de você fazer essa ligação, preciso de mais 5 minutos com eles. Por quê? Porque, eu disse, olhando para a porta do banheiro. Preciso saber o que mais eles estão escondendo. E tenho a sensação de que ainda não chegamos na pior parte. Pior parte? Sussurrou Beatriz. O que pode ser pior que isso? Eu não sei, minha filha. Mas depois de 30 anos sendo mãe, aprendi que quando alguém confessa algo terrível, geralmente é porque está tentando esconder algo ainda pior. Caminhei até a porta do banheiro e coloquei minha mão na superfície fria. Eduardo, Sofia, vou lhes fazer uma pergunta muito simples. E se vocês mentirem, eu juro pela memória do meu marido que vocês vão passar os próximos 20 anos na cadeia. Esperei um momento para que o peso das minhas palavras assentasse. Existem outras vítimas? O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Outras vítimas? A voz de Eduardo soou como se ele tivesse engolido cacos de vidro. O que a senhora quer dizer? Não se faça de bobo comigo, respondi, com a paciência de uma mulher que acabara de descobrir que sua tolerância para mentiras havia se esgotado permanentemente. Vocês dois não acordaram um dia e decidiram dar um golpe na minha filha. Isso está bem planejado demais, coordenado demais. Com quantas outras mulheres vocês fizeram isso? Mãe, sussurrou Beatriz. Você acha que eu não fui a primeira? Minha filha, golpistas não começam com planos de R$1 milhão. Eles começam pequeno e vão aumentando a aposta. Aproximei-me mais da porta do banheiro. Sofia, quantas melhores amigas você teve nos últimos 2 anos? Houve um murmúrio de conversa urgente atrás da porta antes que Sofia respondesse. 3, ela admitiu finalmente. Antes da Beatriz. Foram 3. Carlos se deixou cair no sofá como se alguém tivesse cortado suas pernas. 3. Você tem feito isso há anos. E você, Eduardo? Perguntei. Quantas namoradas você teve que, coincidentemente, conheceu através do trabalho? As mesmas 3, disse Eduardo. E pela primeira vez desde que essa confissão começou, ele soou genuinamente envergonhado. Mas com elas não chegamos tão longe. Defina tão longe. Com a primeira Carmen Ruiz, só conseguimos R$5.000 antes que ela percebesse que algo estava errado. Ela percebeu como? Perguntou Beatriz. O irmão dela era contador, explicou Sofia. Ele revisou as finanças dela e notou transferências estranhas. Carmen terminou com o Eduardo imediatamente. E as outras 2? Insisti. Lucia Vargas, continuou Eduardo. Conseguimos R$25.000 dela. Mas o ex-namorado dela ainda mantinha contato e começou a fazer perguntas incômodas sobre mim. E a terceira, Patrícia Mendoza, disse Sofia. E havia algo diferente em sua voz. Com ela chegamos mais longe. Quanto mais longe? Perguntou Carlos, e eu pude ouvir que ele já sabia que não queria a resposta. R$90.000, admitiu Eduardo. E nós quase nos casamos. Quase, repeti. O que aconteceu? Houve outra longa pausa. A Patrícia sofreu um acidente, disse Sofia finalmente. O ar no corredor ficou denso como gelatina. Que tipo de acidente? Perguntou Beatriz com uma voz que parecia vir de muito longe. Ela caiu das escadas do apartamento dela, explicou Eduardo. Na noite anterior ao nosso casamento. Meu Deus! Gritou Carlos. Vocês a mataram! Não! Protestou Sofia. Foi um acidente de verdade.
A Patrícia tinha bebido porque estava nervosa com o casamento. Ela tropeçou nos próprios pés. E, coincidentemente, isso aconteceu depois que vocês já haviam transferido o dinheiro dela? Perguntei. Não todo o dinheiro, disse Eduardo na defensiva. Só o que tínhamos conseguido acessar até aquele ponto. A Patrícia sobreviveu, acrescentou Sofia rapidamente. Ela ficou em coma por 3 semanas, mas sobreviveu. Embora ela tenha tido uma lesão cerebral. Lesão cerebral, repetiu Beatriz, como se as palavras fossem em um idioma estrangeiro. Leve, apressou-se a esclarecer Eduardo. Problemas de memória de curto prazo. Dificuldade de concentração. Nada que não possa ser administrado. E vocês simplesmente desapareceram enquanto ela estava no hospital? Perguntou Carlos. Nós cancelamos o casamento por respeito, disse Sofia. E a audácia daquelas palavras me tirou o fôlego. Dissemos que era doloroso demais continuar depois da tragédia. Mas ficaram com o dinheiro dela, observei. A Patrícia não se lembra das transferências, admitiu Eduardo. A lesão cerebral afetou a memória dela das semanas anteriores ao acidente. Sentei-me no chão do corredor porque minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Deixe-me ver se entendi direito, eu disse lentamente. Vocês deram um golpe em 4 mulheres. Da primeira roubaram 5.000 reais, da segunda 25 mil, da terceira 90 mil. E a terceira terminou com uma lesão cerebral permanente. Mas foi um acidente, insistiu Sofia. Um acidente de verdade. E agora, continuei, chegaram à minha filha com um plano para roubar 1.200.000 reais e possivelmente matá-la no processo. Nós não íamos matá-la, protestou Eduardo. As drogas só iam fazê-la dormir. As mesmas drogas que eram mais fortes do que vocês pensavam? Perguntou Beatriz. As mesmas drogas que vocês admitiram que poderiam não me deixar acordar? Era um risco mínimo, disse Sofia. Calculamos que havia apenas 10% de chance de... 10%! Gritou Carlos. Vocês estavam dispostos a aceitar uma chance de 10% de assassinar uma mulher inocente? E depois da Beatriz, eu disse, porque meu cérebro havia começado a conectar padrões que me aterrorizavam. Quem viria depois? Vocês já tinham a próxima vítima na mira? O silêncio foi ensurdecedor. Eduardo, eu disse com uma calma mortal. Vocês já tinham a próxima vítima na mira? Havia. Havia uma garota no Departamento de Recursos Humanos. Ele admitiu. Ana Herrera, 28 anos, recém-divorciada, com uma boa poupança. E vocês já tinham iniciado o processo de aproximação? A Sofia tinha começado a se tornar amiga dela, confessou Eduardo. Mas elas só tinham conversado algumas vezes. Beatriz levantou-se de um salto. Temos que avisar a Ana. Temos que ligar para a polícia agora mesmo. Espere, eu disse levantando-me também. Há mais uma coisa que preciso saber. Aproximei-me da porta do banheiro e coloquei ambas as mãos sobre ela. Patrícia Mendoza. Onde ela está agora? Em uma clínica de reabilitação em Belo Horizonte, respondeu Sofia. A família dela se mudou para lá depois do acidente para ficar perto das instalações especializadas. E vocês nunca tentaram contatá-la? Nunca tentaram se desculpar? Ajudar com os gastos médicos? Como iríamos ajudar sem admitir a culpa? Perguntou Eduardo. Além disso, a Patrícia não se lembra de nada sobre nós. Mas a família dela se lembra, disse Carlos lentamente. A família dela se lembra do noivo que desapareceu depois que a filha teve um acidente conveniente. Não foi conveniente, protestou Sofia. Foi o padrão, gritou Beatriz. Vocês não veem? A Carmen percebeu. Então vocês sumiram rápido. A Lucia começou a suspeitar. Então vocês sumiram. A Patrícia teve o acidente dela. Então vocês sumiram. E eu seria a próxima. Mas com você ia ser diferente, disse Eduardo fracamente. Com você, nós havíamos planejado tudo perfeitamente. Com você, eles iam garantir que o acidente fosse fatal, corrigiu Carlos.
Afastei-me da porta e caminhei até a janela da sala. Precisava de ar fresco e de um momento para processar tudo o que acabara de ouvir. 4 vítimas, uma com lesão cerebral permanente. Uma 5ª vítima já na mira. E minha filha esteve há semanas de se tornar a 6ª, ou possivelmente a primeira vítima fatal. Beatriz, eu disse virando-me para ela. Ligue para a polícia, agora. Já era a hora, murmurou Carlos, e discou o número de emergência em seu próprio celular. Mãe, disse Beatriz enquanto discava. Como você soube? Como soube fazer as perguntas certas? Por quê? Respondi, olhando para a porta do banheiro onde 2 pessoas haviam destruído múltiplas vidas por dinheiro. Depois de 62 anos neste mundo, aprendi que quando alguém mente sobre algo pequeno, geralmente é porque está escondendo algo grande. E por quê? Acrescentei mais para mim mesma. Uma mãe sempre sabe quando algo está tentando machucar seus filhos, mesmo quando seus filhos não sabem. Enquanto esperávamos a polícia chegar, não pude deixar de pensar em Patrícia Mendoza em Belo Horizonte, lutando todos os dias com as consequências de um acidente que talvez não tivesse sido tão acidental quanto todos pensavam. Mas isso, decidi, seria uma investigação para depois que Eduardo e Sofia estivessem seguros atrás das grades. Por agora, eu tinha que me concentrar no fato de que minha filha estava viva, estava segura, e havia aprendido uma das lições mais importantes da vida, que às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas que te dizem exatamente o que você quer ouvir. O som de sirenes ao longe me disse que a justiça finalmente estava a caminho. A polícia chegou exatamente 17 minutos depois de nossas ligações, tempo que Eduardo e Sofia aproveitaram para suplicar, ameaçar e, finalmente, tentar negociar de sua prisão improvisada no banheiro. Dona Maria, Eduardo havia dito 5 minutos antes. Podemos chegar a um acordo. Devolvemos todo o dinheiro que pegamos das outras vítimas. Com que dinheiro? Eu havia respondido. Aposto que já gastaram tudo em roupas caras e férias românticas. Eu estava certa. Quando os oficiais Silva e Costa chegaram ao apartamento, a primeira coisa que notaram foi a incongruência entre 2 pessoas, supostamente profissionais de sucesso, trancadas em um banheiro, e uma avó de 62 anos que os havia superado estrategicamente. Senhora, disse o oficial Silva depois que lhes expliquei a situação básica, está me dizendo que a senhora, sozinha, deteve 2 golpistas? Eu não os detive, esclareci, enquanto lhes entregava meu celular com as gravações. Apenas os mantive aqui até que vocês pudessem chegar para fazer seu trabalho. O oficial Costa, um homem jovem que provavelmente não era muito mais velho que Beatriz, ouviu as gravações com uma expressão que passou de ceticismo a horror no decorrer de 5 minutos. Isso é evidência sólida, disse ele finalmente. A senhora tem alguma documentação adicional? Tenho isto, eu disse, entregando-lhe uma pasta que havia preparado enquanto esperávamos. Nos últimos 20 minutos, eu vinha documentando meticulosamente tudo. Horários, nomes, datas e cada detalhe que Eduardo e Sofia haviam confessado. Sim, sou obsessiva com organização. É um defeito charmoso que herdei da minha mãe e que, aparentemente, é útil quando se está montando um caso criminal. Dona Maria, disse o oficial Silva após revisar minhas anotações. A senhora consideraria trabalhar para o departamento? Porque esta documentação é melhor que a de muitos investigadores profissionais. Obrigada, mas já tenho um trabalho em tempo integral sendo avó detetive, respondi. Embora aparentemente seja mais perigoso do que eu pensava. Quando finalmente abriram a porta do banheiro, Eduardo e Sofia saíram com a dignidade de 2 gambás molhados. Sofia imediatamente começou a chorar e a pedir para falar com um advogado. Eduardo, para seu crédito limitado, ficou em silêncio até que lhe puseram as algemas. Beatriz, ele disse enquanto os oficiais o levavam para fora do apartamento. Me desculpe. Eu realmente sinto muito. Minha filha o olhou com uma frieza que eu não sabia que ela possuía. Eduardo,
A única coisa que sinto por você neste momento é pena. Pena porque você é tão patético que precisou machucar mulheres inocentes para se sentir bem-sucedido. Aquelas não eram as palavras da Beatriz doce e confiante que eu havia criado. Eram as palavras de uma mulher que aprendeu, no decorrer de 2 horas, que as pessoas podem ser muito mais cruéis do que ela jamais havia imaginado. Depois que levaram Eduardo e Sofia, ficamos em silêncio no apartamento de Beatriz. Carlos havia decidido acompanhar os oficiais para prestar queixa formal, o que nos deixou sozinhas pela primeira vez desde que este pesadelo começou. Mãe, disse Beatriz, sentando-se em seu sofá e olhando ao redor do apartamento como se o visse pela primeira vez. Estou com medo. Medo de quê, minha filha? Medo de nunca mais conseguir confiar em ninguém. Medo de que cada pessoa que sorri para mim esteja calculando quanto dinheiro pode tirar de mim. Medo de ser tão ingênua que isso aconteça de novo. Sentei-me ao seu lado e peguei sua mão. Beatriz, sabe qual é a diferença entre ser ingênua e ser confiante? Não. Uma pessoa ingênua não aprende com seus erros. Uma pessoa confiante aprende a confiar melhor. Olhei diretamente em seus olhos. Você não é ingênua. Você foi vítima de pessoas que são especialistas em manipulação. Mas eu deveria ter visto os sinais. Que sinais? Que o Eduardo era cortês? Que a Sofia parecia uma boa amiga? Que ambos se comportaram exatamente como 2 pessoas normais desenvolvendo uma amizade genuína com você? Beatriz suspirou. Quando você coloca assim... Além disso, acrescentei com um sorriso, agora você tem algo que não tinha antes. O quê? Uma mãe que provou ser muito boa em detectar mentirosos. Encostei-me no sofá. E que claramente não tem problemas em enfrentá-los quando necessário. Beatriz riu pela primeira vez em horas. Mãe, você é incrível. A maneira como lidou com tudo isso foi como ver uma detetive profissional em ação. 62 anos de experiência de vida, minha filha. Isso inclui lidar com vendedores desonestos, políticos mentirosos e adolescentes criativos com desculpas. Pisquei para ela. Eduardo e Sofia foram amadores comparados à vez em que sua prima Luísa tentou me convencer de que estava estudando na biblioteca, quando a viram beijando o Roberto atrás da igreja. Estávamos rindo quando meu celular tocou. O número era desconhecido. Dona Maria Santos? Aqui é o detetive Mendes, do Departamento de Investigações Especiais. Preciso falar com a senhora sobre o caso que reportou hoje. Claro, detetive. O que precisa saber? Prefiro discutir pessoalmente. A senhora pode vir à delegacia amanhã de manhã e traga toda a documentação que tiver sobre Eduardo Morales e Sofia Delgado. Com certeza. Posso perguntar por que o Departamento de Investigações Especiais está interessado nisso? Houve uma pausa antes que ele respondesse. Porque, Dona Maria, acreditamos que sua descoberta de hoje expôs algo muito maior do que uma operação de 2 pessoas. Depois de desligar, olhei para Beatriz, que havia escutado o meu lado da conversa. Mãe, o que você acha que isso significa? Pensei nos detalhes meticulosos do plano de Eduardo e Sofia, na maneira como haviam calculado exatamente quanto dinheiro valia o risco, em seu conhecimento específico sobre diferentes tipos de drogas e seus efeitos, na progressão cuidadosa de vítimas menores para maiores. Acho, minha filha, que Eduardo e Sofia não estavam trabalhando sozinhos. O que você quer dizer? Quero dizer que o plano era sofisticado demais, profissional demais. Alguém os estava ensinando. Alguém com experiência. Beatriz ficou pálida. Você acha que há mais pessoas como eles? Não apenas mais pessoas como eles, eu disse, levantando-me para fechar as cortinas. De repente, senti como se alguém pudesse estar nos observando. Acho que existe toda uma organização de pessoas como eles. E agora, eles sabem de nós. O que vamos fazer? A voz dela era um sussurro. Eu não sei, admiti. Mas amanhã vamos descobrir. Naquela noite, Beatriz dormiu na minha casa pela primeira vez desde que se mudou para seu apartamento. Não porque eu pedi que viesse,
mas porque ela apareceu na minha porta às 23 horas, com uma mala e lágrimas nos olhos. Não consigo ficar sozinha naquele lugar, ela me disse. Tudo me lembra ele. Eu a instalei em seu quarto de infância, que mantive exatamente igual desde que ela se foi. Enquanto preparava os lençóis que cheiravam a lavanda, percebi que, pela primeira vez em anos, minha filha precisava de mim. Não para dinheiro, não para conselhos de carreira, não para a validação de suas decisões de vida. Ela precisava de mim para a coisa mais básica e fundamental: segurança. E enquanto a ouvia chorar baixinho em seu quarto, pelo homem que ela acreditava que a amava, pela amiga que ela acreditava que a entendia, pela inocência que havia perdido no decorrer de uma tarde, tomei uma decisão. Se havia uma organização maior por trás disso, se havia mais pessoas machucando mulheres como minha filha, eu iria encontrá-las. Afinal, agora eu tinha experiência como detetive. E, ao contrário de Eduardo e Sofia, eu realmente sabia como proteger as pessoas que amava. A delegacia, às 8 horas da manhã, era exatamente tão deprimente quanto eu esperava. Café com cheiro de papelão molhado, luzes fluorescentes que faziam todos parecerem cadáveres e o tipo de silêncio tenso que sugeria que ninguém havia dormido o suficiente. O detetive Mendes revelou-se uma mulher de uns 45 anos, com cabelo grisalho curto e o tipo de olhar direto que me disse imediatamente que ela não tolerava rodeios. Dona Maria, disse ela quando me sentei em frente à sua mesa. Quero agradecê-la pela documentação que forneceu ontem. Foi excepcionalmente detalhada. De nada, detetive. O que descobriu? Várias coisas interessantes. Ela abriu uma pasta e tirou fotografias. Reconhece alguma? A destas pessoas? As 2 primeiras fotografias eram obviamente de Eduardo e Sofia, mas tiradas em contextos diferentes. Eduardo, usando um terno caro no que parecia ser um evento formal. Sofia, em uma praia com um biquíni que provavelmente custava mais que o meu aluguel. Quando estas fotos foram tiradas? Perguntei. Eduardo em um evento corporativo em Trancoso há 6 meses. Sofia em Búzios há 3 meses. A detetive Mendes me olhou cuidadosamente. Sua filha mencionou se eles haviam viajado recentemente? Eduardo disse a Beatriz que estava economizando para comprar um apartamento. Sofia disse que estava pagando as dívidas de seu divórcio. Ambas mentiras, obviamente. Ela pegou mais fotografias. Estas nós tiramos das redes sociais deles antes que as apagassem ontem à noite. As fotos seguintes me deixaram fisicamente enjoada. Eduardo e Sofia em restaurantes caros, em hotéis de luxo, no que eram claramente férias caríssimas. Mas eles não estavam sozinhos. Quem são as outras pessoas nas fotos? Essa é a pergunta de $1 milhão. A detetive Mendes apontou para um casal mais velho em uma das fotografias. Conheça Roberto e Cláudia Mendes. Ele tem 55 anos, ela 52. Supostamente, são mentores de negócios. Supostamente. Na realidade, acreditamos que eles comandam uma escola de golpes românticos. Senti como se alguém tivesse despejado gelo no meu estômago. Uma escola de golpes. Uma operação que ensina casais jovens e atraentes a aplicar golpes em pessoas solteiras e com dinheiro? A detetive Mendes pegou um diagrama. Funciona assim. Os Mendes identificam vítimas em potencial. Pessoas com bons empregos, economias significativas e algum aspecto de vulnerabilidade. Recém-divorciadas, mortes na família, isolamento social. Como a Beatriz, depois que a Sofia a convenceu a se afastar de mim, murmurei. Exatamente. Em seguida, eles treinam casais como Eduardo e Sofia em técnicas específicas de manipulação. Como ganhar confiança, como isolar as vítimas de suas redes de apoio, como obter informações financeiras. A detetive me mostrou mais fotografias. Havia pelo menos 6 casais diferentes em vários eventos. Todos jovens, todos atraentes, todos posando com os Mendes como se fossem uma grande família feliz. De quantas vítimas estamos falando?
Com base no que descobrimos nas últimas 18 horas, acreditamos que esta organização opera há pelo menos 3 anos. Identificamos provisoriamente 15 vítimas confirmadas. 15. O número me atingiu como um tapa. 15 mulheres como a minha filha. E 2 homens. O golpe funciona nos 2 sentidos. A detetive Mendes fechou a pasta. Dona Maria, preciso lhe pedir um favor. O que for. Precisamos que sua filha coopere conosco para armar uma cilada para os Mendes. Que tipo de cilada? Eduardo e Sofia não sabem que nós conectamos os Mendes à operação. Quando saírem sob fiança, o que vai acontecer? Porque os advogados deles são muito bons. Eles vão reportar aos chefes que algo deu errado. E queremos que a Beatriz finja que decidiu não prestar queixa, que está envergonhada e só quer que tudo isso desapareça. A simples ideia me fez tremer. Detetive, minha filha mal está processando o que aconteceu. Agora a senhora quer que ela finja que está disposta a perdoar as pessoas que planejaram matá-la? Entendo suas ressalvas. Mas se os Mendes acreditarem que a Beatriz não será um problema, eles podem tentar contatá-la diretamente para se desculpar, ou para garantir que ela mantenha silêncio. E como isso nos ajudaria? Porque lhes daria a oportunidade de se incriminarem, de admitirem conhecimento da operação completa. Recostei-me na cadeira, sentindo o peso da decisão. Por um lado, eu queria manter Beatriz o mais longe possível de toda essa situação. Por outro, havia outras 15 vítimas que mereciam justiça. Detetive, o que aconteceu com Patrícia Mendoza? A mulher que ficou com a lesão cerebral. A detetive Mendes ficou tensa. O que a faz pensar que sabemos algo sobre a Patrícia Mendoza? Por quê? Eu disse com a paciência de uma mulher que já suspeitava da resposta. Quando pessoas como Eduardo e Sofia mencionam casualmente que alguém sofreu um acidente conveniente, geralmente significa que o acidente não foi tão acidental. Estamos investigando o caso da Patrícia. Os médicos dela sempre acharam que seus ferimentos eram inconsistentes com uma simples queda da escada. Ou seja, ela foi empurrada. Ou seja, os ferimentos sugerem que ela foi golpeada com algo antes de cair. Fechei os olhos e contei até 10, tentando não imaginar minha Beatriz no lugar de Patrícia. Detetive, se eu concordar que a Beatriz coopere com vocês, preciso de garantias. Que tipo de garantias? Garantias de que ela nunca estará sozinha com nenhuma dessas pessoas. Garantias de que vocês vão prender os Mendes antes que eles tenham a chance de machucar mais alguém. E garantias de que minha filha terá proteção até que este pesadelo termine. Posso lhe dar todas essas garantias, Dona Maria. E se algo der errado? A detetive Mendes me olhou diretamente nos olhos. Se algo der errado, Dona Maria, será porque eu cometi um erro. E eu lhe prometo que não vou cometer erros quando se trata da segurança da sua filha. Havia algo em seu tom que me disse que esta investigação também era pessoal para ela. Detetive, há algo que a senhora não está me contando. Minha irmã mais nova foi vítima de um golpe romântico há 2 anos. Outra organização, mas o mesmo tipo de manipulação. Ela perdeu as economias para a faculdade e levou meses para se recuperar emocionalmente. Pegaram os responsáveis? Não. Eles desapareceram antes que pudéssemos reunir provas suficientes. A detetive Mendes inclinou-se para a frente. Esta é a minha oportunidade de garantir que isso nem aconteça com mais ninguém. Eu a entendi completamente. Afinal, eu havia passado as últimas 24 horas sentindo exatamente a mesma determinação. Detetive, fale com a Beatriz. Se ela estiver disposta a ajudar, eu apoio a decisão dela. Mas com uma condição. Qual? Eu também estarei envolvida nesta operação. Não como uma observadora passiva, mas como uma participante ativa. Dona Maria, isso é irregular. Detetive, interrompi. Ontem eu provei que sou bastante capaz de lidar com golpistas profissionais e conheço minha filha melhor do que qualquer policial treinado. O que a senhora está propondo exatamente? Estou propondo que me usem como o elemento que os Mendes nunca verão chegando.
porque aposto que, em 3 anos treinando golpistas, eles nunca os ensinaram a lidar com uma mãe brasileira protetora que decidiu que o tempo de ser educada acabou. A detetive Mendes sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Dona Maria, eu gosto muito do seu estilo. Beatriz concordou em cooperar com a investigação, mas somente depois de me fazer prometer que eu estaria presente em cada passo do processo. Mãe, ela me disse enquanto comíamos na minha cozinha naquela noite, se vamos fazer isso, preciso saber que minha rede de apoio é sólida, e você é a minha rede de apoio. Eu sempre fui sua rede de apoio, minha filha. Só que, por um tempo, você deixou que outras pessoas a convencessem de que não precisava de mim. Eu nunca mais vou cometer esse erro, ela prometeu. O plano da detetive Mendes era relativamente simples. Beatriz voltaria a trabalhar na segunda-feira e agiria como se nada tivesse mudado. Se alguém perguntasse sobre Eduardo e Sofia, ela diria que tudo não passou de um mal-entendido, que ela decidiu nem prestar queixa e que só queria seguir em frente com sua vida. A chave, explicou a detetive Mendes durante nossa reunião na tarde de sexta-feira, é parecer vulnerável, mas não suspeita, como se estivesse envergonhada de toda a situação e quisesse que ela desaparecesse. Não vai ser difícil fingir vergonha, admitiu Beatriz, porque parte de mim está realmente envergonhada por ter sido tão crédula. Essa é exatamente a atitude que precisamos projetar, disse a detetive Mendes. Os Mendes procuram vítimas que se culpam em vez de buscar justiça. Meu papel na operação era aparentemente simples: continuar sendo a mãe protetora, que insistia em verificar se Beatriz estava bem. Se os Mendes fizessem contato, minha presença constante lhes daria uma sensação de segurança. Afinal, quão perigosa pode ser uma avó de 62 anos? O que eles não sabiam era que esta avó em particular havia passado os últimos 3 dias estudando cada detalhe da operação deles, como se fosse uma tese de doutorado. A segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Acompanhei Beatriz ao trabalho. Oficialmente, porque meu carro estava na oficina. Extraoficialmente, porque eu queria ver a cara dos colegas dela quando soubessem que ela havia perdoado Eduardo e Sofia. Maria, disse a recepcionista quando entramos no prédio. Que bom que a senhora está aqui. Beatriz, todos nós ficamos tão surpresos com o que aconteceu na quarta-feira. Foi um mal-entendido, respondeu Beatriz com a voz perfeita de uma mulher que quer mudar de assunto. Essas coisas acontecem. Mas é verdade que o Eduardo e a Sofia... Como eu disse, foi um mal-entendido. Tudo resolvido. Beatriz pegou meu braço. Mãe, vamos para a minha sala. Enquanto caminhávamos pelo corredor, pude sentir os olhos de todos os funcionários nos seguindo. As conversas paravam quando passávamos e recomeçavam em sussurros quando já havíamos passado. Isso é desconfortável, murmurou Beatriz. É para ser desconfortável, lembrei-a. Se você agir confortável demais, eles vão suspeitar. Em sua sala, Beatriz checou suas mensagens enquanto eu fingia ler uma revista. Na verdade, eu estava observando cada pessoa que passava pelo corredor e memorizando quem parecia interessado demais nas atividades da minha filha. Às 10h30, uma mulher que não reconheci bateu na porta da sala. Beatriz, sou Carmen Ruiz, do RH. Você poderia vir à minha sala por um momento? Beatriz me olhou. Havíamos ensaiado para essa possibilidade. Claro, Carmen. Mãe, pode me esperar aqui? Com certeza. Minha filha. Depois que elas saíram, imediatamente peguei meu celular e disquei o número que a detetive Mendes havia me dado. Detetive, aqui é Maria Santos. Uma mulher do RH acabou de levar a Beatriz para uma reunião particular. Nome: Carmen Ruiz. Não há nenhuma Carmen Ruiz no departamento de RH dessa empresa, Dona Maria? Senti como se tivesse engolido uma pedra. O que eu faço? Fique onde está. Estamos a caminho.
Desliguei e tentei parecer uma mãe entediada esperando a filha. Na realidade, eu estava calculando quanto tempo levaria para chegar ao departamento de RH se tivesse que gritar por ajuda enquanto corria. 5 minutos depois, Beatriz voltou com uma expressão que me disse imediatamente que algo estava errado. Tudo bem, minha filha? Sim, mãe. Só papéis da empresa. Mas seus olhos me enviavam uma mensagem diferente. Perigo. Bom, então vamos. Você prometeu me ajudar com as compras do supermercado, lembra? Nós nem havíamos planejado ir ao supermercado, mas Beatriz assentiu imediatamente. Claro, mãe, vamos. Saímos do prédio andando casualmente, como se não tivéssemos pressa. Só quando estávamos no meu carro é que Beatriz desabou. Mãe, aquela não era a Carmen do RH. Era uma mulher que disse conhecer o Eduardo e a Sofia. Ela me deu isto. Ela me entregou um cartão de visita elegante que dizia: Cláudia Mendes, Consultoria de Relações Estratégicas. O que ela te disse exatamente? Que o Eduardo e a Sofia lhe contaram sobre o nosso mal-entendido e que ela queria garantir que eu estivesse bem, que às vezes casais jovens cometem erros e que ela queria ajudar a resolver qualquer confusão. E o que você disse a ela? Que eu apreciava a preocupação, mas que tudo estava resolvido, que eu só queria seguir em frente com a minha vida. Como ela reagiu? Ela me disse que era muito maduro da minha parte perdoar e esquecer. E depois me perguntou se eu havia falado com mais alguém sobre a situação. Dei a partida no carro e saí do estacionamento. Você disse a ela que não falou com a polícia? Eu disse que minha mãe e eu decidimos lidar com isso como um assunto familiar particular. Ótimo. Mais alguma coisa? Sim. Beatriz me olhou com olhos assustados. Ela me convidou para almoçar amanhã. Disse que queria se desculpar em nome do Eduardo e da Sofia e, possivelmente, discutir uma compensação pelos transtornos. Uma compensação? As palavras exatas dela foram: às vezes, quando os jovens cometem erros, pessoas maduras como você merecem ser compensadas por sua compreensão. Ah, então eles estavam tentando comprar o silêncio da minha filha. E você disse que sim. Eu disse que precisava pensar, que consultaria minha mãe porque valorizo seu conselho. Perfeito. Disquei o número da detetive Mendes. Detetive, temos contato. Os Mendes. Cláudia Mendes, especificamente. Quer almoçar com a Beatriz amanhã para discutir uma compensação. Excelente. Onde e quando? Ainda me combinaram os detalhes. A Beatriz vai confirmar com ela esta tarde. Dona Maria, isto é exatamente o que esperávamos. Eles estão tentando comprar o silêncio da Beatriz. E isso é bom. Por quê? Porque é prova de consciência de culpa. Se tivesse sido apenas um mal-entendido, eles não precisariam oferecer compensação. Depois de desligar, Beatriz e eu fomos direto para minha casa, onde passamos o resto do dia coordenando os detalhes do almoço cilada com a detetive Mendes e sua equipe. O restaurante estará cheio de policiais à paisana, a detetive Mendes me garantiu naquela tarde. E tanto vocês quanto a Cláudia Mendes estarão usando microfones. Eu também vou usar um microfone? Com certeza. A senhora estará almoçando em uma mesa próxima, fingindo que é uma coincidência que esteja no mesmo restaurante. E se a Cláudia me reconhecer das fotos? Não há fotos suas em nenhuma das redes sociais do Eduardo e da Sofia. Eles mantinham suas vidas reais bem separadas de suas vidas de golpe. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia em seu quarto de infância pela 4ª noite consecutiva, fiquei acordada pensando em tudo o que havia aprendido sobre a natureza humana na última semana. Uma semana antes, a coisa mais complicada na minha vida era decidir se comprava o sabão em pó da marca famosa ou me contentava com a mais barata. Agora, eu estava coordenando operações secretas com a polícia e me preparando para enfrentar uma organização criminosa. A vida, aparentemente, pode mudar completamente no tempo que leva para trancar uma porta de banheiro. Mas eu também havia aprendido algo mais importante, que quando as pessoas que você ama estão em perigo, você descobre forças que nem sabia que tinha. Amanhã,
Eu ficaria cara a cara com a mulher que treinou Eduardo e Sofia para machucar minha filha. E ia garantir que fosse a última vez que Cláudia Mendes teria a chance de machucar alguém. O restaurante O Terraço era exatamente o tipo de lugar onde uma mulher como Cláudia Mendes se sentiria confortável. Toalhas de mesa brancas, garçons de colete e preços que gritavam: "Tenho dinheiro e quero que todos saibam." Cheguei 15 minutos antes de Beatriz e pedi uma mesa com vista perfeita para a mesa onde ela deveria se sentar com Cláudia. O microfone colado sob minha blusa parecia um inseto gigante, mas a detetive Mendes me assegurou que era imperceptível. "Haja naturalmente", ela me dissera naquela manhã. "Peça comida, leia um livro, finja que está desfrutando de um almoço tranquilo sozinha." Fácil para ela dizer. A detetive nem era quem estava prestes a enfrentar uma mulher que treinava golpistas profissionais para viver. Exatamente às 12h30, vi Beatriz entrar. Ela parecia perfeita, nervosa, mas não apavorada. Bem vestida, mas não arrumada demais. Como uma mulher tentando manter a dignidade após uma situação embaraçosa. Cláudia Mendes chegou 5 minutos depois. Eu a reconheci imediatamente das fotografias que vira na delegacia. Mas pessoalmente, ela era ainda mais impressionante. 52 anos, mas parecia ter 40. Um terninho de grife que provavelmente custava mais que 6 meses do meu aluguel, cabelo perfeitamente penteado e maquiagem que parecia ter sido aplicada por um artista profissional. Ela se aproximou de Beatriz com o sorriso de uma mulher acostumada a ter as pessoas fazendo exatamente o que ela quer. "Beatriz, querida", ouvia dizer enquanto se sentavam. "Muito obrigada por aceitar me ver. Sei que isto deve ser difícil para você." "Agradeço por ter vindo, senhora Mendes", respondeu Beatriz com a voz perfeita de uma mulher que quer ser educada, mas manter distância. "Embora eu não tenha certeza do porquê de precisarmos nos ver. Por favor, me chame de Cláudia." Ela se inclinou para a frente com uma expressão compreensiva. "E é necessário porque o Eduardo e a Sofia são como filhos para mim. Quando eles cometem erros, sinto uma responsabilidade pessoal." Da minha mesa, fingi estar lendo o cardápio enquanto me esforçava para ouvir cada palavra. "Erros?" perguntou Beatriz. "É assim que a senhora vê?" "Querida, o Eduardo me contou toda a história. Como as emoções saíram do controle, como uma situação inocente foi mal interpretada." Cláudia pegou a mão de Beatriz sobre a mesa. "Às vezes, os jovens confundem a amizade profissional com algo mais pessoal. Tive que apertar meu guardanapo para me levantar e gritar para ela soltar a mão da minha filha." "Uma situação inocente", repetiu Beatriz lentamente. "Estar nus na minha banheira é uma situação inocente." "Ah, querida, entendo que deve ter sido chocante entrar e ver aquilo. Mas o Eduardo me explicou que eles estavam discutindo os problemas conjugais da Sofia e entraram na banheira para ter privacidade, porque sua mãe estava no apartamento." "Nus?" Às vezes, quando as pessoas estão muito abaladas emocionalmente, não pensam com clareza na propriedade. Cláudia soltou a mão de Beatriz e pegou seu cardápio. "O importante é que foi apenas um mal-entendido, não uma traição." "E o plano para roubar meu dinheiro? Isso também foi um mal-entendido?" Cláudia enrijeceu por um segundo, tão brevemente que quase não notei. "Plano, querida? Do que você está falando?" O Eduardo confessou que eles tinham um plano para acessar minhas contas bancárias. "Ah, isso." Cláudia riu como se fosse a coisa mais ridícula do mundo. "O Eduardo estava tentando parecer mais importante do que é. Ele mencionou que queria te ajudar a organizar melhor suas finanças. Depois que se casassem. Sabe como são os homens? Sempre precisam sentir que estão resolvendo as coisas. Depois que se casassem... Bem, sim. O Eduardo estava planejando te pedir em casamento. Ele me te contou?" Vi a informação atingir Beatriz como um tapa. Por um segundo, sua máscara de calma escorregou e pude ver a dor real em seus olhos. "Não", disse ela finalmente. "Ele não me contou." "Oh, querida." Cláudia inclinou-se para a frente com expressão compassiva.
Não era para eu contar. Ele queria que fosse uma surpresa romântica perfeita. Uma surpresa romântica perfeita, repetiu Beatriz, enquanto ele tinha um caso com a minha melhor amiga. Mas não era um caso, era confusão emocional. A Sofia estava passando por um divórcio difícil e o Eduardo estava tentando ser um bom amigo. Um amigo muito, muito bom. Beatriz. Cláudia adotou um tom mais sério. Eu entendo que você esteja magoada. Qualquer mulher estaria. Mas você realmente quer arruinar a vida de duas pessoas boas por um momento de mau julgamento. Aí estava a primeira tentativa real de manipulação. Eu não estou tentando arruinar vidas, respondeu Beatriz. Só estou tentando processar o que aconteceu. Claro, e isso é completamente natural. Cláudia pegou sua bolsa e tirou um envelope. Mas também acho que você merece uma compensação pela dor emocional que lhe causaram. Compensação. Eduardo e Sofia juntaram um dinheiro para demonstrar o quanto lamentam o que aconteceu. Não é muito, mas é um gesto de boa fé. Beatriz pegou o envelope, mas não o abriu. Quanto? 50 mil reais. Senti como se alguém tivesse ateado fogo à minha cadeira. 50 mil reais para comprar o silêncio da minha filha sobre um plano que poderia ter resultado em sua morte. É muito dinheiro, disse Beatriz cuidadosamente. É o que o Eduardo teria gasto no anel de noivado, explicou Cláudia. Imagine que é como se ele tivesse comprado o anel de qualquer maneira, mas agora você pode usar o dinheiro para algo que realmente precise. Como o quê? Bem, você poderia tirar umas férias, se afastar de todo esse drama. Ou talvez investir na sua carreira, fazer alguns cursos. Ou eu poderia ficar quieta sobre o que realmente aconteceu. Cláudia riu, mas havia um fio de navalha no som. Querida, sobre o que você ficaria quieta? Já concordamos que tudo não passou de um mal-entendido. Claro, disse Beatriz rapidamente. Eu só estava. Bem, é muito dinheiro. Me faz pensar se há algo mais que eu deveria saber. Como o quê? Não sei. Se o Eduardo e a Sofia já tiveram mal-entendidos semelhantes antes. A mudança em Cláudia foi sutil, mas inconfundível. Seu sorriso ficou mais tenso, seus olhos mais calculistas. Por que você pergunta isso? Porque se for um padrão, talvez eu não tenha sido a única mulher a se sentir confusa com o comportamento deles. Beatriz, acho que você está pensando demais nisso. Provavelmente. É que minha mãe sempre me diz que se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Sua mãe parece muito sábia. Ela é, na verdade. Beatriz olhou casualmente ao redor do restaurante. Acho que é ela ali. Cláudia seguiu o olhar de Beatriz diretamente para a minha mesa. Sua mãe está aqui? Que coincidência. Mãe, vem aqui! Levantei-me da minha mesa com a surpresa perfeita de uma mãe que encontra acidentalmente a filha em um restaurante público. Minha filha, que casualidade. Caminhei até a mesa delas, observando como Cláudia me avaliava rapidamente. Podia ver seus cálculos. Mulher mais velha, bem vestida, mas sem luxo. Postura que sugeria confiança, mas não agressividade. Em resumo, exatamente o que ela esperaria da mãe de uma vítima ideal. Cláudia, te apresento minha mãe, Maria Santos. Mãe, esta é Cláudia Mendes. É uma colega de trabalho. Muito prazer, senhora Mendes, eu disse apertando sua mão. O prazer é meu, dona Maria. Sua filha é uma mulher muito impressionante. É o que sempre me disseram. Sentei-me na cadeira vazia sem ser convidada. Desculpem interromper, mas quando vi a Beatriz, não resisti a vir dar um oi. Não se preocupe, disse Cláudia, mas pude ver que ela se preocupava. Na verdade, fico muito feliz em conhecer a mulher que criou uma filha tão maravilhosa. Ah, a Beatriz sempre foi especial, muito confiante, muito generosa com as pessoas. Olhei-a diretamente nos olhos. Às vezes, generosa demais. Bem, a generosidade é uma bela virtude em uma mulher jovem. Sim, concordei. Embora eu tenha aprendido que algumas pessoas a confundem com ingenuidade.
Cláudia sustentou meu olhar sem vacilar. Felizmente, a Beatriz tem uma mãe que, claramente, a protege. Faço o que posso. Embora deva admitir que às vezes me preocupo com as pessoas que minha filha conhece no trabalho. Ah, é? Por quê? Bem, recentemente houve uma situação com alguns colegas dela que me deixou bastante inquieta. Mãe, interrompeu Beatriz rapidamente. Acho que a Cláudia não precisa ouvir sobre isso. Na verdade, disse Cláudia, e agora havia aço em sua voz. Eu adoraria ouvir a perspectiva de uma mãe protetora. Foi nesse momento que percebi que Cláudia Mendes não era apenas uma manipuladora. Era uma predadora que havia decidido que eu era uma ameaça que precisava ser avaliada. A perspectiva de uma mãe protetora, repeti lentamente, sustentando o olhar de Cláudia. É bastante simples, na verdade. Por favor, compartilhe, disse Cláudia. E havia algo em seu tom que me disse que esta conversa havia deixado de ser sobre Eduardo e Sofia. Uma mãe protetora aprende a reconhecer certos padrões, expliquei, mantendo minha voz casual. Por exemplo, quando alguém diz que algo foi um mal-entendido, mas oferece R$ 50.000 de compensação, sugere que talvez o mal-entendido não tenha sido tão pequeno quanto pretendem. Cláudia riu, mas o som não tinha nada de genuíno. Dona Maria, acho que a senhora está interpretando mal a situação. Sério? Porque da minha perspectiva, parece que a senhora está tentando comprar o silêncio da minha filha sobre algo que vai muito além de uma simples infidelidade. Mãe, disse Beatriz nervosamente. Talvez devêssemos. Não, minha filha. Acho que a senhora Mendes e eu precisamos ter uma conversa honesta. Inclinei-me para a frente. Sabe o que mais a experiência me ensinou? Senhora Mendes? O quê? Que quando alguém treina jovens para roubar dinheiro de mulheres solteiras, geralmente não para em uma única vítima. A mudança em Cláudia foi instantânea e assustadora. A máscara de mulher compreensiva desapareceu completamente, substituída por algo frio e calculista. Dona Maria, acho que a senhora está fazendo acusações muito sérias, sem nenhuma prova. Ah, eu tenho provas. Peguei meu celular e coloquei uma foto na mesa. Era Patrícia Mendoza em sua cadeira de rodas, tirada de uma reportagem de jornal que a detetive Mendes havia encontrado. Reconhece esta mulher? Cláudia olhou a foto sem expressão. Não. É Patrícia Mendoza. O Eduardo estava noivo dela antes que ela sofresse o acidente dela. Não sei do que a senhora está falando. Sabe, sim, porque eu tenho gravações do Eduardo e da Sofia falando sobre o padrão de vítimas deles. Carmen Ruiz, R$ 5.000. Lucia Vargas, 25.000. Patrícia Mendoza, R$ 90.000. E uma lesão cerebral permanente. Pela primeira vez desde que a conheci, Cláudia parecia genuinamente surpresa. Gravações? 43 minutos de confissões completas, incluindo a parte em que discutem o plano de drogar minha filha e fazer parecer um acidente. Cláudia olhou ao redor do restaurante, claramente calculando suas opções. Mesmo que isso fosse verdade, não tem nada a ver comigo. Não? Sorri com toda a doçura de uma avó oferecendo biscoitos. Porque eu também tenho fotos do Eduardo e da Sofia em múltiplas férias caras com a senhora e seu marido. E registros bancários que mostram transferências das contas das vítimas para empresas controladas pela senhora. Isso era uma mentira completa. Eu nem tinha registros bancários. Mas a reação de Cláudia me disse que eu havia acertado em cheio. Eu não sei quem lhe contou essas mentiras. Ninguém me contou nada, senhora Mendes. Eu descobri tudo sozinha. Sabe como? Como? Porque vocês cometeram o erro de subestimar uma mãe que conhece a filha bem o suficiente para saber quando algo está errado. Cláudia levantou-se abruptamente. Esta conversa acabou. Não, eu disse, levantando-me também. Esta conversa está apenas começando. Foi então que todos os clientes nas mesas próximas se levantaram ao mesmo tempo, mostrando distintivos da polícia. Cláudia Mendes, disse a detetive Mendes, aparecendo ao lado de nossa mesa. A senhora está presa por formação de quadrilha,
fraude, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Cláudia olhou ao redor do restaurante, finalmente entendendo que havia caído direto em uma armadilha. Isso é uma armação, disse ela enquanto a detetive Mendes lhe colocava as algemas. Não, senhora Mendes, respondi. Isso é justiça. Pegaram tudo? Perguntei à detetive Mendes enquanto levavam Cláudia. Cada palavra. A admissão implícita de conhecimento sobre as vítimas anteriores, a tentativa de suborno e, especialmente, sua falta de surpresa quando a senhora mencionou o plano de drogar a Beatriz. É suficiente para uma condenação. E quanto ao resto da rede? Roberto Mendes foi preso esta manhã em Belo Horizonte. E já identificamos outros 6 casais que trabalhavam para eles. Todos serão presos nas próximas 48 horas. E as vítimas? 17 no total. Todas serão contatadas e terão a chance de recuperar pelo menos parte de seu dinheiro dos bens confiscados, incluindo a Patrícia Mendoza. Especialmente a Patrícia. Agora temos provas para reabrir o caso dela como tentativa de assassinato, em vez de acidente. Naquela noite, Beatriz e eu nos sentamos na minha cozinha com uma garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. Mãe, disse Beatriz depois de sua segunda taça, eu ainda não consigo acreditar que você desmantelou uma organização criminosa inteira. Eu não desmantelei nada. Minha filha. Apenas me recusei a deixar que machucassem minha filha. Como você soube fazer todas as perguntas certas? Como soube quando pressionar? 62 anos criando pessoas, trabalhando com pessoas, observando pessoas. A gente aprende a ler nas entrelinhas. Mas as gravações, a documentação, a maneira como você lidou com a Cláudia hoje. Beatriz, sabe qual é a diferença entre uma mãe brasileira e um detetive profissional? Qual? Um detetive procura provas para resolver um caso. Uma mãe procura provas para proteger seus filhos. Peguei a mão dela. E quando ameaçam os filhos de uma mãe brasileira, você acaba de despertar a força mais implacável da natureza. Beatriz riu, mas depois ficou séria. Mãe, você pode me perdoar por ter te afastado, por não ouvir seus avisos, por ser tão... Eu a interrompi. Não há nada a perdoar. Você foi vítima de pessoas que são especialistas em manipulação. E além disso, sem a manipulação deles, eu nunca teria tido a chance de provar que uma avó brasileira pode ser mais perigosa que qualquer golpista profissional. O que vai acontecer agora? Agora você vai voltar para a sua vida normal. Vai fazer novos amigos, com mais cuidado desta vez, mas sem medo. Vai encontrar o amor de novo, com mais sabedoria desta vez, mas sem cinismo. E o que você vai fazer? Sorri. Vou voltar a ser uma avó normal que se preocupa se a filha está comendo legumes suficientes. Só isso? Bem, admiti. A detetive Mendes mencionou que a polícia está considerando um programa piloto de consultores civis para casos de fraude. Eles te ofereceram um emprego? Eles me ofereceram a oportunidade de garantir que o que aconteceu com você nunca aconteça com outra família. Beatriz sorriu pela primeira vez em uma semana, com pura felicidade. Mãe, acho que você acabou de encontrar sua verdadeira vocação. 2 meses depois, recebi uma carta de Patrícia Mendoza. Ela havia recuperado memória suficiente para se lembrar de fragmentos do que Eduardo lhe fizera e queria me agradecer por ajudar a levar seus agressores à justiça. Dona Maria, ela escreveu, minha família diz que a senhora é a razão pela qual finalmente temos respostas. Não consigo me lembrar de tudo o que me aconteceu, mas lembro da sensação de que algo estava errado. Obrigada por ouvir essa sensação e agir. No fundo do envelope, havia uma foto. Patrícia na fisioterapia, sorrindo enquanto segurava uma pintura que havia criado. A lesão cerebral afetara sua memória, mas ela descobrira um talento artístico que nunca soube que tinha. Às vezes, ela havia escrito no verso da foto: coisas terríveis nos levam a descobrir forças que nem sabíamos que possuíamos. Coloquei a foto na minha geladeira
bem ao lado de uma nova foto de Beatriz e eu na formatura de um curso de defesa pessoal que ela decidiu fazer. Porque eu aprendi que o melhor presente que uma mãe pode dar à sua filha não é protegê-la de todas as coisas ruins do mundo, mas ensiná-la que ela mesma tenha força para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe apresente. E se ela precisar de ajuda? Bem, é para isso que as mães servem. Especialmente as mães brasileiras, que descobriram que a vingança é um prato que se come frio, servido com documentação meticulosa e a cooperação das autoridades locais.